Oi, rosas e rosos, tá tudo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Mais um vídeo de história bíblica para tu e eu, para nós aprendermos e tirarmos mais uma lição que tem a ver com as histórias bíblicas que Deus deixou para nós no seu livro precioso, nessa carta de amor deixado por Ele. É verdade. Mas vocês já sabem que antes de qualquer história bíblica nós devemos orar, então bora orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu. Que eu e essa pessoa que está a escutar agora essa história, que possamos entender e tirar uma lição boa para as nossas vidas e assim entregue em tuas divinas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais um amém. Sei muito bem que você já ouviu um desses contos famosos como o de Daniel. E quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu o conto de Daniel? Quem? Essa história é muito conhecida. Qualquer criança que assiste conta muito bem. Ou não? Por enfim, o texto de hoje vai se basear em Daniel, capítulo 6, nos versos 1 até os versos 28. Eu vou começar a ler os versos 1 aos versos 2, que diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. A história de Daniel marca uma grande exaltação. O Daniel fazia parte do reinado do rei Dario e ele foi constituído para ser um dos 6 príncipes que dariam conta de 120 presidentes. Continuando nos versos 3 e versos 4, diz assim: Então, o mesmo, Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel estava em uma posição de destaque, onde mais 12 estavam ao seu lado, mais 2 príncipes estavam ao seu lado. Mas Daniel se destacou, porque o rei Dario queria constituí-lo, porque ele se sobressaiu ou se destacou. Como a palavra de Deus diz aqui, ele tinha um espírito excelente. Então, essa ideia do rei Dario causou ciúme aos seus companheiros, aos companheiros de Daniel. Então, eles queriam tramar algo contra Daniel, queriam fazer uma cilada, mas eles não haviam encontrado um problema em Daniel. Então eles tinham que criar um problema. Agora vou ler dos versos 5 até os versos 9, que diz assim: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Coitados. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. Antes de eu continuar, percebem? Aqui eles disseram que todos os príncipes, presidentes, capitães e governadores tomaram a iniciativa. Eles tomaram um conselho a fim de estabelecerem algo que viesse a valorizar mais o rei Dario. Mas vocês podem ver que aí há uma mentira, porque Daniel não estava dentre eles. Daniel não fazia parte deste conselho. Continuando, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Então, eles criaram um edito ou uma escritura, eles criaram um edito tanto para enganar o rei Dario e tanto para prejudicar o Daniel. Só que eles não achavam um defeito em Daniel, mas olha que acharam um defeito bom. Não é um defeito, posso assim dizer. Eles acharam uma causa boa, uma causa muito boa, porque eles sabiam que Daniel adorava o seu Deus, Daniel orava. E Daniel orava 3 vezes ao dia, e eles começaram a seguir os passos de Daniel. Provavelmente eles viram os passos de Daniel, eles
homens foram começando a observar Daniel, porque eles queriam encontrar algo contra na lei de seu Deus. Os versos 10 e os versos 11 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Ficamos com essa palavra, costumava. Porque eu sei que vamos precisar disso, é algo que vai ser muito importante para depois nós realçarmos. Nos versos 11 diz assim: Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. A proposta desse édito era ficar 30 dias sem orar aos seus deuses, sem orar ou fazer uma petição a um outro homem, a não ser ao rei Dario. Mas para Daniel era ficar 30 dias sem orar ou sem falar com o seu Deus. Então aí eu venho com uma ideia para o Dani. Ele podia entrar em seu quarto, fechar as janelas e fazer a sua oração, ou então ele podia entrar em um dos seus compartimentos dentro da casa e fazer a sua oração, ou então também ele poderia muito bem ter orado simplesmente na mente, onde ele te ver, onde ele não te ver, orando simplesmente na mente. Mas não, por quê? Porque Daniel não foi atirado na cova porque orou, não foi atirado na cova porque ele fez uma oração. Eu não sabia. E eu posso provar para vocês que não foi por causa disso. Porque aqui nos versos 11 diz assim: Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel podia estar a orar diante ao rei, pedir a fazer suas petições para o rei, mas ele não. Ele decidiu fazer ou continuar com os seus costumes, decidiu continuar a orar e fazer as suas petições diante de Deus. Não foi por causa disso que Daniel foi para a cova, mas sim porque ele decidiu ou disse a si mesmo que ninguém iria mudar os seus costumes. Ele estava disposto para ir para a cova dos leões do que adulterar os seus costumes que ele tinha com Deus. E ele estava muito bem. Ele sabe em quem tem crido e está certo de que ele é poderoso. E ele não tinha nada a temer. Daniel não tinha nada a temer. Por isso, foi por esse motivo que Daniel foi para a cova dos leões. Mas a história ainda não acabou, ainda continua aqui nos versos 12 até os versos 14, que diz assim: Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o édito pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, basicamente, eles já conheciam o costume de Daniel. Por isso, eles pegaram nessa parte, nesse ponto fraco, podemos assim dizer, de Daniel. Mas, coitados. Ouvindo, então, o rei o negócio, ficou muito penalizado. E, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Vou contando também no versos 15 a 17. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e dos persas, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E um fato curioso, eu escrevi aqui na minha Bíblia, sabes? O rei sabia muito bem a quem Daniel era fiel. Além de Daniel ser fiel ao seu rei Dario, ele também era fiel a Deus. Isso, o rei Dario sabia muito bem a quem ele constantemente servia. Então era uma constância, não um dia ou outro, como muitas das vezes nós fizemos. Não, hoje não dá. Não, hoje não vou fazer oração. Não, hoje não estou bem. Não, hoje não vou poder. Hoje não. Nós passamos o dia inteiro a fazer, estarmos todos ocupados, todos assim,
exaustos e muitas das vezes esquecemos o que Deus quer para nós. Muitas vezes esquecemos o que constantemente nós podemos estar a fazer, que é buscar a Deus. E Daniel era alguém constantemente encostado a Deus. Ele constantemente ia buscar a seu Deus. E o rei Dario sabia que ele fazia isso. Por isso ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Indo para os versos 18, diz assim: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, ou seja, passou a noite sem comer. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Verso 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com a pressa à cova dos leões. Versos 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí tá. O rei Dario passou a noite todo triste, não comeu, não permitiu a presença de músicos em seu compartimento, seus aposentos. Ele ficou muito triste pensando no caso de Daniel, porque ele sabia que Daniel era justo, que ele sabia que Daniel era inocente. Então logo que amanheceu, o rei Dario saiu dos seus aposentos, foi lá na cova dos leões, chamou já Daniel: ui, Dani, é como? O rei que tu constantemente serves, será que ele pode te salvar? Aí vem a surpresa. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito ou delito algum. Verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu não sei vocês, mas imaginem isso. Vocês aceitariam que os teus familiares disseram: vamos ficar 30 dias sem banhar. Quem ousar a tocar na água vai ser posto na casuta do cão. E o teu cão não é um cão amigável. O teu cão não tem amizade com ninguém, nem com o pessoal de casa. E aí te disseram 30 dias sem tomar banho. Aí o negócio pega. Aí o que você faria? Você ficaria 30 dias sem tomar banho porque não quer ir ter um encontro com o teu cão? Ou irias ousar tocar na água, tomar banho e ter um encontro com o teu cão? Eu não sei. E talvez se você fosse posto na presença daquele cão raivoso, você sairia traumatizado e talvez não iria acontecer nada contigo. Deduzo eu que vais sair de lá um pouco traumatizado, né? Traumatizado ou qualquer coisa, sei lá. Não sei, qualquer coisa talvez sairia de lá da tua mente. Mas aqui a palavra do Senhor diz assim, que Daniel não saiu com dano algum, nenhum arranhão, nada, porque ele cria em seu Deus. Oh, que coisa mais fofa. Continuando, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. A vida de Daniel impactava muito a vida das pessoas que o cercavam. Da mesma maneira que impactou muito a vida do rei Nabucodonosor, que era do reinado antigo que ele pertencia, no reino de Babilônia, onde o rei Nabucodonosor se converteu e reconheceu o Deus Daniel antes da sua morte. Da mesma maneira que ele impactou muito o rei Dario.
Daniel capítulo 6 nos ensina lições muito preciosas e muito bonitas até. Principalmente, eu sou muito impactada com esse verso 27 que diz assim: Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E essa é uma das lições que tem o livro de Daniel. Uma lição que no início ou no final da história terá um final feliz, mas no percurso, no processo, teremos aflições, teremos empecilhos. E Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Deus nunca nos larga durante esse percurso, durante este processo. E Deus promete estar conosco durante o meio da história, durante este processo. Ele livra de qualquer poder. Ele livra do poder dos leões, Ele livra do poder da fornalha, Ele livra do poder de qualquer doença, Ele livra do poder da inimizade, Ele livra do poder dos problemas familiares, Ele livra de qualquer coisa. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Da mesma maneira que Ele livrou Daniel, da mesma maneira que Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego, da mesma maneira que Ele livrou José do Egito, é da mesma maneira que Deus vai continuando a livrar os seus fiéis até hoje. Então, é uma das lições muito preciosas que eu tirei nesse livro. E vocês podem interpretar também do vosso jeito, da mesma maneira que Deus pode livrar-vos, da mesma maneira que no percurso Deus pode fazer maravilhas. E não te esquece, porque com Deus, no final, sempre será feliz. E é isso, Rosas e Rosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o vosso like, compartilhar esse vídeo para todos que vocês conhecem e se inscrever no canal, que é o mais importante, né? Vamos crescer essa família de Rosas e Rosos, que é uma coisa chique. E vamos lá ser sinceros, essa família de Rosas e Rosos são chiques, né? Então é isso, Rosas e Rosos. Beijos de rosas e fiquem com Deus. Tchau!